falar de um assunto a nível nacional, né? A Maria Corina Machado, que é opositora do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi impedida de disputar as eleições presidenciais de 2024. Isso porque o Supremo Tribunal Constitucional da Venezuela desqualificou a candidatura de Machado no final de janeiro do ano passado, né? Alegando que a Maria Corina não incluiu o pagamento de bônus alimentares na sua declaração, que foi juramentada de bens, né? A declaração de bens dela, diz que ela não declarou. E aí tá uma polêmica danada, porque ela é uma das principais opositoras de Nicolás Maduro, né? E ela sustenta agora essa classificação como ilegal. E aí, o que envolve o Brasil? O presidente Lula recebeu Pedro Sánchez, que é o presidente do governo da Espanha. Eles discutiram ali investimentos do Brasil, né, o acordo com o Mercosul e a União Europeia, mas o Lula deu uma declaração polêmica sobre as eleições na Venezuela, que estão marcadas para o dia 28 de julho. Vamos acompanhar. A candidata da oposição, Maria Corina Machado, foi proibida de concorrer a cargos públicos pelo governo de Nicolás Maduro, que não terá opositores na tentativa de reeleição. Lula foi questionado se acha o processo justo. Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. A gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem, porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições. Pedro Sánchez disse que a Espanha espera que a eleição na Venezuela aconteça com garantias democráticas. Que essas eleições se celebrem com as garantias democráticas que merece e necessita o povo venezolano. No fim da tarde, pela internet, Maria Corina Machado respondeu, disse que está lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram nela nas primárias e que Lula apoia um ditador que viola a Constituição. Pedro Sánchez e Lula conversaram sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Negociado há mais de 2 décadas, tem apoio da Espanha, mas vem sendo questionado por outros países europeus como a França. Apesar disso, Lula se disse otimista. Nós ainda vamos assinar esse acordo para o bem do Mercosul e para o bem da União Europeia. Eu vou dizer para você uma coisa. A União Europeia precisa desse acordo. E o Mercosul precisa desse acordo. Não é mais uma questão de querer ou não querer, de gostar ou não gostar. Lula disse que apresentou a Sánchez oportunidades nas áreas de infraestrutura e sustentabilidade. A Espanha é um dos países com mais investimentos no Brasil. Empresas espanholas atuam nos setores financeiro, de seguros, de energia e de telecomunicações, com investimentos de mais de 300 bilhões de reais. À tarde, o líder espanhol se encontrou com os presidentes da Câmara e do Senado no Congresso. Olha, por que está dando polêmica, Bruno, em relação a isso? Eu vou te falar o porquê. A Venezuela, ela vem passando por um cenário, ela vem sendo muito criticada e muito observada pelo mundo todo, né? Porque os principais opositores de Maduro estão presos ou foram considerados inelegíveis. Então, cada opositor forte que aparece dá algum problema e aí não tem opositor contra Nicolás Maduro, né? O presidente Lula fez uma vez um comentário relativizando a democracia, né? Dizendo que, olha, a democracia ela é relativa, né? E vale lembrar que Lula foi condenado por corrupção no Estado Democrático de Direito e teve anulação do processo no Estado Democrático de Direito. A principal opositora, ela postou nas redes sociais falando, Lula, peraí, você está dizendo que eu que eu tenho que chorar, engolir o choro, indicar alguém como você fez aí? Você está falando isso porque eu sou mulher? Ou o quê? Esse foi o questionamento que ela fez na rede social X, antigo Twitter, né?
A justiça na Venezuela, ela é totalmente controlada pelo chavismo, né? O Conselho Nacional Eleitoral também é controlado pelo chavismo. E os principais opositores, como eu disse, de Maduro, estão presos, né? Aí o que acontece? O Juan Guaidó, que tinha se colocado como o principal opositor também, que não pode mais disputar a eleição, enfim, ele foi para cima do presidente Lula, né? E lembrou, inclusive, de uma entrevista, que inclusive tá aqui, ó, deixa eu abrir no meu celular pra gente poder mostrar. Não sei se der pra câmera vir aqui, a gente vai mostrar o que disse o Juan Guaidó, tá? Ele falou assim, não, peraí, o Lula tá reclamando, falando chora, indica outro, mas ele defendeu a união, né, por Maria Corina Machado na Venezuela, e ele fez uma lembrança. Isso aqui está no site da CNN. Ele diz que, olha, em entrevista, dia 19 de janeiro de 2018, ao jornal El País, Lula disse que se ele não pudesse ser candidato, isso seria uma farsa ou isso seria uma fraude. E aí o questionamento que ele disse foi o seguinte, bom, na época Lula tinha dito que seria uma farsa ou uma fraude para ele. E agora para ela, não. Ela que engula o choro e siga a vida, né? Isso aí tá dando um converseiro danado, um bafafá danado, né? E vem com mais essa declaração polêmica o presidente Lula, né? E aí a gente vai acompanhando agora os desdobramentos dessa história também, o que deve acontecer nos próximos capítulos. Venezuela marcou então já para o dia 28 de julho e se vai ter opositor a Nicolás Maduro ou não.